Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui, que Deus fortaleça a vida de vocês. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder então aqui ajudar vocês e realmente assim nós estamos rompendo de uma forma muito grande e especial, tá certo? Vamos então para o nosso primeiro slide aí. Graça e paz a todos vocês. Um bom dia, boa tarde já, né? 12h05 já a todos vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não deixou seu like, deixe. Se você então coloque os comentários aí, porque assim a gente vamos avançando, tá? Vamos lá? Provérbios de número 14. Olha lá, olha o que a Bíblia diz. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Cadê as mulheres aí? Cadê as mulheres que estão aí? As mulheres, eu quero que vocês declarem assim, mulher sábia. Viu? Todo mundo, pode escrever todo mundo isso daí, mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Deus ele não tira a responsabilidade do homem, não tira. Mas Deus ele incumbe isso para as mulheres, né? A mulher que ela é sábia, ela tem um jeitinho, ela vai então conquistando, ela vai então ajudando, ela vai então fazendo, ela vai então conectando, e aí então a família dela vai ser então abençoada através da vida dela, viu? Toda mulher sábia vai edificar então a sua casa, mas infelizmente a mulher tola vai lá então e derruba, né? Derruba a sua casa, derruba a sua família, derruba então tudo que está então ao redor. Nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, viu? A mulher sábia, vocês precisam realmente estabelecer isso em nome de Jesus, tá bom? O que anda na retidão teme ao Senhor. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Quem anda na retidão, ele teme ao Senhor, ele tem então temor ao Senhor, ele tem então prudência diante do Senhor, né? Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Olha que forte isso, né? A abundância de colheita para aqueles que então, né, estão na presença, estão na direção daquele que tem e daquele que faz então todas as coisas. O Senhor ele quer que nós estabeleçamos isso sobre a sua vida. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Então, tome muito cuidado. Talvez você é chamado para ser testemunha de alguém, talvez você é chamado para poder então testemunhar contra alguém, falar então de alguém ou alguma coisa assim. Tome muito cuidado, porque se você for uma pessoa mentirosa, sabe, o único que vai então agradecer disso daí é o próprio inimigo. O inimigo ele vai então trabalhar sobre a sua vida, o inimigo vai então fazer então com que você realmente sinta e viva essa situação, tá bom? Então tome muito cuidado. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. A pessoa que ela é prudente, ela está sempre buscando conhecimento, ela está sempre buscando então a direção de Deus, ela está sempre buscando então o princípio do Senhor. Então você tem que tomar muito cuidado para não deixar então o inimigo roubar aquilo que Deus ele chamou e Deus então determinou para a sua vida, sabe, meus irmãos? A nossa vida, ela realmente ela tem um sentido, ela tem um significado, ela tem um propósito. E se você não tiver esse propósito, o inimigo vai então destruir você. Por isso que nós estamos estudando Provérbios, para que Provérbios seja algo então, sabe, sustentável sobre a sua vida, tá bom? Sustentável sobre a sua vida. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. Quando você então tem uma amizade que essa pessoa é insensata, não é então certa, não é uma pessoa então, sabe, legal, você precisa fugir disso. Você precisa fugir. Você não pode deixar então essas pessoas entrarem dentro da tua casa, entrarem dentro da sua família, estarem então junto com você, porque essas pessoas
irão te destruir. Cuidado, cuidado mesmo. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos insensatos é engano. Então você precisa o quê? Você precisa buscar o caminho certo, olhar para o caminho certo, viver então no caminho certo, tá bom? Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Não zombe do pecado, viu? Não zombe no pecado. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você precisa ser uma pessoa, sabe, astuta, organizada, alinhada e não deixar o inimigo e nem o pecado então dominar você e nem você zombar sobre nada dessa situação, viu? O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Olha esse versículo, ó. Vou repetir para você que ele é muito especial e eu quero grifar ele para você aqui nessa manhã, tá? Nessa tarde. O coração conhece a sua própria amargura. Cada um sabe o que tem dentro de si. Cada um sabe o que tem dentro de si. E o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Quem tem que participar então da sua alegria? Quem tem que participar então das coisas boas? Somente as pessoas que realmente estão perto de você, as pessoas que realmente fazem parte da tua vida. Não permitem, em hipótese nenhuma, as pessoas então destruir você e deixar você então, sabe, de uma forma até mesmo constrangedora, tá? Não deixe, não permite isso em hipótese alguma, porque o Senhor, Ele quer então ser louvado, exaltado, engrandecido e glorificado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre então a sua família em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A casa dos ímpios se desfará. O ímpio, a casa dele a qualquer momento se desfaz. Por quê? A Bíblia diz que os que edificam a sua casa sobre a areia, que são os ímpios, a qualquer momento vem a ruína. Por isso que nós estamos estabelecendo a nossa casa na rocha. Mas a tenda dos retos florescerá. Aleluia. A sua casa vai florescer, a sua família vai florescer, a sua história vai florescer, a sua identidade vai florescer em nome de Jesus. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Busque a sabedoria para ver se o caminho que você está entrando são caminhos retos, caminhos certos, caminhos direitos, ou se está te levando então para a morte. Tá bom? Até no risco, o coração se sente dor. Até no riso, o coração sente dor. E o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. No fundo, preste muita atenção no que eu estou te falando. No fundo, o seu coração sabe se você está indo ou não para a direção certa. O seu coração sabe se você está indo na direção certa ou se você está indo na direção errada. Se você está dando certo ou se você não está dando certo. Se as coisas estão indo bem ou se as coisas não estão indo bem. Você sabe. Quando você está num caminho errado, você sabe ou não sabe? Fala aí. Coloque aí nos comentários aí. Você sabe ou não sabe que você está indo para o caminho errado? Sabe, todos nós sabemos. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos andar no caminho direito, no caminho certo, no caminho prudente, no caminho então de bem, no caminho reto. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O sábio sempre está pisando e sabendo então onde está pisando. Você tem que ser sábio, viu? Você está pisando? Onde você está pisando? Qual é a forma que você está pisando? Você está pisando no caminho certo ou você está pisando então no caminho errado? Vai pisando. Porque de repente, o tolo é aquele que vai... A hora que vê, pisou, caiu, errou, fracassou, perdeu. Viu? Então cuidado.
Você precisa ser uma pessoa prudente. Pisa. Onde se aplica essa situação? Amizades, viu? Relacionamentos. Você que ainda não é casado, você não é casado. Você precisa o quê? Você precisa então, sabe, ir pisando. Você pisa, sente, pisa, sente, pisa, sente, viu? Vai pisando e sentindo. Isso é sabedoria, viu? Isso é sabedoria. Tem gente que já viu a primeira pessoa, já se joga nos braços. Uma pessoa veio, então, fez alguma coisa, essa pessoa é meu amigo, já se joga, já não. Vai pisando, cuidado. Ao tempo, ao caminho que as pessoas vão trilhando, você sabe quem realmente é quem. Só o tempo demonstra. Eu costumo usar uma frase comigo e eu quero que você pegue essa frase. Coloque assim nos comentários: o tempo e os frutos me mostra a árvore. Tá? O tempo e os frutos me mostram as árvores, a árvore. Você planta uma árvore, você não sabe que árvore que é. Muitas vezes você não sabe. Principalmente se for um limão, se for então uma laranjeira, uma limoeira ou uma tangerina. Você não sabe, são todas muito parecidas. Mas ao tempo que passa, as folhas vão te mostrar que são diferentes, os frutos vão te mostrar que são diferentes. Então, o tempo e os frutos te mostram então quais são as árvores. Amizade, você sabe se ela é boa ou se ela é ruim? Só o tempo. Relacionamento, para você casar ou não, só o tempo. Viu? Só o tempo. Pastor, eu não sou casada, eu não sou casado. Qual que é o tempo que o senhor acha que eu deveria então namorar, ficar então? O tempo, cada um é um tempo. Você precisa ser uma pessoa esperta, tanto nas suas amizades, quanto então nos seus relacionamentos. Por quê? Perguntas são respostas. À medida que você pergunta, à medida que você fala, à medida que você conversa com as pessoas, nós costumamos usar um linguajar assim, você vai puxando a língua dela, sabe? Você já viu já isso daí? Você senta numa mesa com alguém, você começa a falar, você começa então a jogar alguma coisa e a pessoa vai falando. A pessoa vai então, sabe? E ali você conhece, você sabe as intenções do coração daquela pessoa. Isso é fato. Então, você precisa então desenvolver essa situação sobre a sua vida, ok? Pegou aí? O que se indigna à toa fará doidices. O homem de mau intento será odiado. Os simples herdarão a astúcia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os prudentes serão coroados de conhecimento, porque o prudente ele sabe bem para onde que pisa. Os maus inclinam-se dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. Pode ver, muitas pessoas procuram as outras porque elas têm, porque elas podem fazer algo. Observe que a maioria, não é absoluta, tá? Sempre tem pessoas boas, mas a maioria das pessoas que chegam perto de você são pessoas que querem e têm um certo interesse em algo que você tem ou que você faz. Viu? É isso. Então você precisa ser muito esperto, muito esperta diante dessa situação. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erra os que praticam o mal? Mas a beneficência e a fidelidade haverá para os que praticam o bem. Beneficência e fidelidade haverá para aqueles que praticam o bem. Seja uma pessoa que pratique o bem, indiferente das pessoas. Eu hoje olho e muitas pessoas acabam, sabe, não colocando e não fazendo o que devem fazer diante das pessoas e diante das situações. Você precisa ser uma pessoa que verdadeiramente deixa o propósito de Deus se cumprir na tua vida, viu? Deixa o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Em todo trabalho... Espera aí, irmãos, espera aí um pouquinho, só que eu acho que eu pulei um aqui. Espera aí, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. É isso aqui, ó, tá? É esse aqui, ó. Tá, desculpa. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. O sentimento sábio é vida para o corpo,
Mas a inveja é a podridão para os seus ossos, viu? Cuidado com a inveja. A inveja é um sentimento que destrói pessoas, destrói amizades, destrói famílias. E se você tem qualquer tipo de inveja no seu coração, vença ela através de Jesus. Peça para que o sangue de Jesus derrame sobre a sua vida, para que você possa então ser livre desse mal, ajustado nesse mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os seus ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Você quer agradar a Deus? Ajude as pessoas. Esteja perto das pessoas mais simples. Eu, por exemplo, vou confessar algo para vocês. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar perto de pessoas, as pessoas mais granfinas, as pessoas mais ricas. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar perto de algumas pessoas, porque, sabe, eu gosto de estar perto do povo, das pessoas que muitas vezes ninguém vai ficar perto deles, sabe? Ninguém vai ficar perto deles. Então, no seu trabalho, procure não ficar perto daquela pessoa que é o de destaque. Fique perto daquelas pessoas que são simples. Você vai agradar o coração de Deus. Na igreja, procure ficar perto de pessoas que são simples. Você vai agradar o coração de Deus, viu? Crie amizade com pessoas simples. Não convide alguém para estar junto com você na tua casa só porque ela pode convidar você também para estar na casa dela. Convide alguém para estar na sua casa, pessoas que você então muitas vezes sabe que elas não podem te convidar você para estar na casa delas. Ajude alguém que ele não pode ajudar você. Faça isso e você vai ver como Deus vai se agradar do teu coração. Viu? Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Pode ver que o justo até na morte ele então é confiante. Deus então fala, Deus então faz, Deus então mostra até mesmo na morte das pessoas. E o último slide. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no seu interior, no interior dos tolos, se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha. A justiça exalta os povos, mas o pecado é vergonha para as nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre os que se envergonha cairá o seu furor. Quando você olha para esse sentido, você vê Deus falando: meu filho, minha filha, seja prudente, seja diferenciada, seja diferenciado, seja uma pessoa então que eu me alegro no seu coração, seja uma pessoa que eu faça então diferente sobre a sua vida, para que assim o propósito, para que assim o caminho, para que assim a realidade de cada um seja então diferenciado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Você está aqui comigo? Que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça a vida de vocês, a casa de vocês. E se eu pudesse resumir esse provérbios, eu falaria: prudência. Ande cada dia pisando. Opa, pisei. É firme? Continuo. Não, não é firme. Opa, peraí. Vamos consolidar para que eu possa então dar o segundo passo. Não chegue então se jogando de cabeça em nada, viu? Em nada. Seja uma pessoa prudente que vai pisando, vai organizando e vai então crescendo em nome do Senhor Jesus. Quero orar com vocês. Pai, eu quero orar pela vida de cada um dos seus filhos que nesse momento, Senhor, estão buscando a sabedoria, estão buscando pela prudência, estão buscando pela sua direção. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor derrame, meu Deus, de uma maneira especial sobre cada um deles, de uma força, Senhor, uma força do alto. Que o teu Espírito, Senhor, se derrame sobre a casa, sobre a família, sobre a história de cada um dos seus filhos, para a glória do teu nome.
Eu te peço, Senhor, a sua bênção e te peço a sua vitória. Sabedoria e habilidade esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus.